Glória a Deus, graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem fala com vocês agora é o seu irmão em Cristo, pastor Isaías dos Santos, aqui da Igreja Apostólica Atos 6, aqui em Goiânia. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui para compartilhar com vocês a visão de expansão e crescimento. Isso mesmo, a visão de expansão e crescimento. Você que está interessado, você tem o chamado de Deus, você reconhece que Deus te chamou, você sabe que Deus tem um plano para a sua vida. Você sabe que Deus te chamou como nós sabemos. Eu creio que a Bíblia chamou a todos nós. A Bíblia tem os versículos bíblicos que nos mostra que todos nós fomos chamados para a obra de Deus. Não é simplesmente o apóstolo, o evangelista, o profeta, o pastor, o mestre. Não. A Bíblia nos mostra que todos nós temos o dever de fazer alguma coisa na obra de Deus, no reino de Deus. O ide para ganhar almas, o ide para o discipulado é para todos nós. A partir do momento que você aceita a fé em Jesus Cristo, você começa a crescer espiritualmente, você começa a crescer ministerialmente. E com certeza, assim como um pai e a mãe têm uma criança, um bebezinho, ela vai sendo alimentada, vai se alimentando, vai crescendo, vai desenvolvendo, começa a sentar, começa a engatear, já levanta, começa a andar, começa a correr e vai crescendo, desenvolvendo. Assim até se tornar um adulto. Quando se torna um adolescente, um jovem adulto ou um adulto, já começa a fazer as coisas de adulto, as coisas que o pai e a mãe faz, como também diz a Bíblia. Eu fui moço e fazia coisas de moço. Hoje sou velho, faço coisas de velho. Você está entendendo? Então eu quero compartilhar com vocês aqui agora a visão de expansão e crescimento do Ministério Águias de Oração da Igreja Apostólica Atos 6. Amém? Muito bem, essa é uma revelação de Deus. E preste bem atenção, antes de qualquer coisa, eu quero já ler aqui um versículo da palavra de Deus. Em Isaías, capítulo 54, no versículo 2, a Bíblia diz, eu vou ler aqui na Bíblia King James atualizada, diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas. É uma ordem de Deus para acrescentar, para aumentar. A Bíblia em João Ferreira de Almeida atualizada diz assim: amplia o lugar de tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e afirma bem as tuas estacas. Tem no inglês também, tem no espanhol, mas eu vou ler aqui também nas outras línguas, porque o nosso ministério é um ministério global. Ele já está expandido para muitos outros países. E o principal idioma que nós falamos, claro que tem outros, francês, alemão e assim por diante, mas os principais aqui nosso é o inglês, o espanhol também, sem contar os outros, né, como francês e outros. No inglês, King James Bible, enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitations. Spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes.
Esta é a versão no inglês. Eu tenho a versão espanhol também para você, meus irmãos espanhóis e castelhanos também, latinos. Vamos em Isaías 54, versículo 2. Também vou ler versículo 3. Versículo 2 diz assim: Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Versículo 3. Porque te estenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia herdará naciones e habitará las ciudades assoladas. Que maravilha é a palavra de Deus. Vamos em português também, o versículo 3. Pois hás de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará as cidades abandonadas. Com esse versículo, nós queremos apresentar para você, eu quero apresentar para você agora, esse projeto que nasceu no coração de Deus aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. É o projeto, como eu já disse para vocês, que é expansão de crescimento, visão de expansão e crescimento. Nós queremos expandir a obra de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor. Esse é o plano de Deus, expandir a obra de Deus. É do Senhor esse plano. É o sonho de Deus, não é o meu sonho. É o sonho de Deus. E se é o sonho de Deus, também pode ser e poderá ser e será o seu sonho também. Porque nós vivemos os sonhos de Deus. Quando você vive o sonho de Deus, é outra história, outra coisa, né? Essa visão de expansão e crescimento está baseado nesse versículo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, vírgula. Isso quer dizer que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus Cristo, eles estavam todos os dias no templo e nas casas. O que faziam? Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Não cessavam. Todos os dias no templo, eles faziam o quê? Nas casas, eles faziam o quê? Ensinavam a palavra e anunciava Jesus Cristo. O que é ensinar a palavra? É discipular alguém a ser seguidor de Jesus Cristo. Ensinar a palavra é levar alguém até Jesus e, como ela nasce de novo como uma criança, você vai estar alimentando esta pessoa com a palavra, ensinando a palavra. Amém? E o que diz mais aqui? E também não cessavam de anunciar a Jesus Cristo. Olha só que interessante. Anunciar a Jesus Cristo significa o quê? Falar o que o apóstolo Paulo também deixou escrito em 1 de Coríntios, no capítulo 11, que ele diz: todas as vezes que comerdes desse pão, beberdes desse cálice, anunciarás a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Quando nós anunciamos a morte de Jesus, estamos anunciando o que Filipe falou para o eunuco etíope.
que não entendeu as sagradas escrituras do profeta Isaías, referente ao Messias, ao Salvador. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos anunciando a Cristo, a morte de Cristo para a salvação do homem, remissão do pecado e para a vida eterna. Se nós fazermos isso dentro desse projeto, pode ter a certeza que nós vamos cumprir o que a Bíblia diz em Isaías, para estender a tenda, enlarguecer a tenda, fincar as estacas, as cortinas, as lonas, né? É isso que nós vamos fazer com essa estratégia. Olha outro versículo como está escrito em Atos 2, capítulo 2, versículo 46 e 47. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, como eu disse, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Preste bem atenção. Eles, unânimes todos os dias, no templo e em casa, assim como eu li no versículo anterior. No templo e em casa, partindo o pão, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, e caíam na graça de todo o povo. Olha só, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar, ou de salvar, né? Olha só, Deus acrescentava à igreja todos os dias aqueles que haviam de salvar. Se nós fizermos isso, como eu vou mostrar para você as estratégias já, nós vamos também alcançar o objetivo de Deus, o plano de Deus, acrescentando ao reino de Deus, acrescentando à igreja de Cristo aqueles que hão de se salvar. Esse, irmão, pode ser o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, quem estiver dentro da sua casa, os seus vizinhos, os seus familiares e os seus parentes. Eu lancei uma enquete aqui no YouTube e a pergunta era, inclusive eu quero que você responda essa pergunta aqui nos comentários para mim. A pergunta foi essa: você consegue levar a sua família pelo menos uma vez na semana para a igreja? Me responda nos comentários, em nome de Jesus. Amém? Agora preste atenção. Se você não consegue levar sua família para a igreja, nós temos, com base nesses versículos, a visão de expansão da igreja e crescimento da igreja de Cristo. Como nós vamos fazer isso? Como por esta estratégia apostólica, ou seja, como pôr essa estratégia apostólica em prática, visão de crescimento e expansão. Como vamos poder e vamos conseguir levar a igreja de Cristo? Esse é o pensamento que eu quero compartilhar com vocês. Esse é o pensamento. Se você não consegue, não está conseguindo levar a sua família para a igreja, então você tem que fazer ao contrário. Você tem que levar a igreja para a sua família, a igreja para o seu lar, a igreja para dentro do seu lar. Eu vou falar aqui para você já sobre o que aconteceu com um homem
que levou a Arca da Aliança para a sua casa. Muita gente conhece a história do homem que levou a Arca da Aliança para a sua casa. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com a família dele? Daqui a pouco eu vou falar dele. Como nós podemos colocar essa estratégia apostólica para funcionar? Como nós podemos fazer? Bom, a visão mais missão é igual à realização. Se nós entendermos a visão e nós fazermos a missão, nós teremos então a realização. Nós teremos então resultados daquilo que nós queremos, ou seja, o resultado da visão. O resultado da visão. Eu tenho que ter uma visão, eu tenho que exercer essa visão por uma missão estratégica, para que, ao realizar a missão, eu venha a ter a realização da visão. Você nunca constrói uma casa, eu vou construir uma casa e começa a escavar. Você faz um desenho, você faz um projeto, você planeja e aí você tem a casa. Existe um famoso, celebridade americana nos Estados Unidos, melhor dizendo, esqueci o nome dele. Muito conhecido ele, fez muitos filmes para Hollywood e as pessoas perguntaram para ele uma vez: como que você consegue ter tantas ideias para tantos filmes e você consegue concluir todos eles? E ele disse uma frase assim: eu não começo pelo começo, eu começo pelo fim. Eu imagino como deve ser o fim. Aí eu venho do fim para o começo, eu venho planejando os passos. Eu venho planejando os passos até o começo. Quando eu tenho todo o projeto do fim ao começo, aí eu começo a missão do início. Quando eu chego lá no fim, eu tenho a realização daquilo que eu vi algum tempo atrás. É muito importante a gente também fazermos isso. E nós temos o quê? A visão. A visão não é minha. A visão é de Deus. Ide por todo o mundo. A visão é de Jesus Cristo. Eis que vos dou, recebereis poder quando receberdes o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como nós vamos alcançar a Jerusalém, a nossa Jerusalém, que é a nossa casa? Como vamos alcançar a nossa Judéia, que é a nossa vizinhança? Como vamos alcançar a nossa Samaria, que são outras cidades? Como vamos alcançar os países das nações do mundo, que é os nossos confins do mundo, sem termos a visão e sem termos a missão estratégica para poder alcançar? Por isso que o Espírito de Deus nos dá, não é minha, não é meu, não é nosso, é de Deus, a estratégia de visão, da visão de crescimento, expansão e crescimento. Expansão e crescimento. Então o que nós queremos fazer, meus irmãos? Você que vai aderir à visão, entendendo a visão, e vai praticar a missão para a realização da visão de Deus. O que nós estamos querendo fazer? Estamos querendo fazer o quê? Célula no lar. Cultos no lar. Você não está conseguindo levar a sua família para o culto na igreja. Mas então vamos fazer o contrário. Levar o culto da igreja nas casas, nos lares, debaixo das árvores. Eu já fiz muito disso na África. Minha esposa estava grávida da nossa segunda filha. Eu viajava 45 minutos de transporte público com a minha esposa grávida, né? Lá para o interior, e fazíamos cultos debaixo das árvores. Levava uma caixa de som, levava
a guitarra, o microfone e fazia evangelização durante a tarde. E quando era à noite, 5 horas da tarde, tinha ali 20, 30 pessoas no culto, debaixo de uma árvore. Eu tenho fotos para mostrar isso. Então nós podemos levar os cultos aonde ainda você não consegue trazer pessoas daquele lugar para a igreja. E como nós vamos fazer? A Igreja Apostólica, Atos 6, está com essa visão de expansão e crescimento. O que nós queremos fazer? Nós vamos começar desta forma. Célula no lar. Será de 2 pessoas até 12 pessoas. E nós vamos ter um culto por semana especial nesta célula no lar. Um culto doméstico, um culto no lar, né? Depois, se esta célula cresce, ela se tornará uma congregação já em um lugar específico, né? Nós vamos ter sede setorial, vamos ter sede municipal, vamos ter sede regional, sede estadual, sede nacional e sede matriz, que é a mundial, conforme vai o crescimento, né? Agora preste bem atenção no que eu vou te dizer. Eu vou te dizer aqui o seguinte: quantas pessoas é o mínimo para se tornar uma igreja, um corpo de Cristo? Quantas pessoas? Lembrando a todos, pode escrever aqui no comentário, depois eu vou ver a sua resposta. Lembrando a todos que eu faço parte do corpo de Cristo, né? Você que já é cristão, segue a Jesus Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Somos uma extensão do corpo de Cristo. Tá entendendo? Agora eu te faço a pergunta: quantas pessoas é o mínimo para serem reconhecidos como igreja? Você sabe quantas? 2. 2 pessoas que são crentes, que estão em Cristo Jesus, já faz parte, já é considerado uma igreja. Já é considerado uma igreja. Pode ser que seja o esposo ou a esposa lá no interior do Canadá, mas são de Cristo, estão debaixo da graça de Cristo, já é uma igreja. Já está considerado como uma igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz dessa forma: onde estiver 2, na verdade, quanto que a Bíblia diz? 2, 3 ou mais, dependendo, já é uma igreja. Por quê? Porque ali Cristo estará no meio deles. A Bíblia diz isso. Então não existe igreja pequena, igreja grande. Existe, posso dizer, igreja de grande porte, em quantidades de pessoas, mas todas são igreja. Uma igreja com 1000 membros e uma igreja com 2 membros é igreja de qualquer jeito. É igreja de qualquer jeito. Seja ela num templo de mármore bonito, seja ela debaixo de uma árvore, seja ela na sala de uma faculdade, seja ela no encontro numa praça, né? Seja ela dentro da garagem de uma casa, põe o carro para fora e ali, ou na sala de uma casa, na sala de um escritório, na escola, não interessa onde, desde que ali seja o ponto de encontro de no mínimo 2 pessoas, já é uma igreja. Ninguém pode dizer que não é, porque Jesus disse que ele estaria no meio deles, ou delas, 2 pessoas. Já é a igreja de Cristo. Onde nós queremos chegar? Onde Jesus nos mandou. Jerusalém, a nossa Jerusalém, no meu ambiente, no meu território, a sua Jerusalém, no seu ambiente, no seu território. Nós queremos chegar na Judéia,
na Samaria e aos confins da terra. O que é isso, pastor? Eu não tenho dinheiro para viajar para Jerusalém, lá em Israel. Não é isso. A sua casa, a sua família é a sua Jerusalém, onde você deve começar levando os cultos da igreja para ela, levando os ensinamentos. Não foi que nós lemos no início? Que eles ensinavam todos os dias e eles anunciavam Jesus Cristo. Onde queremos chegar? Nas casas, nos apartamentos, na sala de aula, nas horas vagas, na sala da faculdade, nas horas vagas, debaixo da árvore, numa pracinha, na praça, no jardim, aonde quer que vocês desejam, é onde nós queremos chegar. Nós queremos colocar uma célula no lar, nas casas e em cada quarteirão ou vilas, nós queremos no mínimo uma célula. Esse é o projeto que Deus colocou no meu coração. Cada quarteirão, dependendo do seu tamanho, deve ter uma célula. Deve ter um culto no lar. E nos bairros, todos os quarteirões do bairro deve ter, no mínimo, uma célula. Isso é importantíssimo. Nas cidades, nos municípios, nos estados, nos países, nos continentes, nos confins do mundo, até nós chegarmos no céu, para recebermos a nossa coroa da recompensa. Amém? É isso que nós queremos fazer. Essa é a visão. E nós queremos praticar essa missão para alcançar os objetivos do coração de Deus. Agora preste bem atenção, já vou terminar. Você que está interessado a fazer o que eu estou falando aqui, a se unir comigo nessa visão, continua nesse vídeo. Caso você não esteja interessado, repasse para alguém, porque agora, nesta segunda parte do vídeo, eu quero mostrar os 10 benefícios de uma célula no seu lar. Uma célula de no mínimo 2 pessoas, que já é a igreja. No mínimo 2 pessoas, uma célula no lar, levando o ensinamento que nós já temos preparado, anunciando a Jesus Cristo. Sem força, sem violência, mas pelo Espírito Santo. Agora eu vou partilhar com vocês 10 benefícios da célula no lar. O primeiro benefício é este aqui. Ele promove a célula no lar, o culto no lar, anunciar Cristo no seu lar, ensinar os ensinamentos da Bíblia no seu lar, pelo menos uma vez na semana. O primeiro benefício, promove o método mais eficaz de evangelismo. Isso mesmo. O evangelismo no lar, ele é mais eficaz do que aquele nas ruas, sabia disso? Porque o evangelismo na rua, você alcança muitas pessoas, mas você tem poucos resultados. Muitas pessoas você alcança, mas você tem poucos resultados. Já em casa é diferente. Olha o que diz Atos 20, 24. A coisa mais importante é que eu cumpra a minha missão, a obra que o Senhor Jesus me deu, contar às pessoas a boa nova sobre a graça de Deus. Que bênção, que maravilha, né? Dentro do lar. Esse é o benefício, primeiro benefício que nós podemos ter ao levar os cultos para dentro do nosso lar. Vamos ao segundo benefício. O segundo benefício é que as pessoas são empoderadas ou capacitadas em pequenos grupos para fazer mais do que já pensaram que poderiam. Porque na igreja você fica sentado sem fazer nada, só batendo palma. Mas em casa você tem mais liberdade. Tito, capítulo 3, versículo 14.
Nosso povo deve aprender a gastar seu tempo fazendo o bem e provendo as necessidades reais. Eles não deveriam viver vidas inúteis. Irmãos, quantos crentes estão na igreja e estão sendo inúteis? Porque não entenderam a visão, não estão fazendo a missão e não estão levando os cultos, os ensinamentos, anunciando Cristo nos seus lares. Se torna um crente inútil. É isso mesmo, inútil, né? Ele se torna um crente inútil. Não pratica o que aprendeu, o que recebeu. Vamos então ao próximo. Vasto número de pessoas na congregação são desenvolvidas em líderes através do ministério da célula. Começa lá na célula, se torna uma pessoa eficaz no reino de Deus, na congregação, na igreja, na obra de Deus, no ministério. Hebreus 5:11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Ou seja, aqueles que não se desenvolvem na célula, na congregação, eles são difíceis de ouvir, negligentes para ouvir. Na verdade, embora a esta altura você deva ser um professor, você precisa de alguém para lhe ensinar as verdades elementares da palavra de Deus novamente. Eu tenho 30 anos de crente, tenho 20 anos de crente. Não faz diferença alguma. Deve-se ainda ser fácil de aprender. Uma pessoa, como diz no inglês, né? Teachable. Uma pessoa teachable. Ela está aberta para aprender. É isso que eu quero dizer, né? Então vamos aqui ao quarto benefício. Os indivíduos nas células são identificados. Quem são? O que precisam. Ou seja, como são identificados? Porque você vai conhecer quem são os indivíduos, as pessoas, você vai saber o que elas precisam, as suas necessidades, e até que dons e habilidades e capacidades elas possuem. Isso passa a ser reconhecido. O que realizam por Cristo e pelos outros, ou seja, o que elas são capazes de fazer por Cristo e por outras pessoas. Isso, às vezes, o pastor na igreja, o apóstolo na igreja, não reconhece, ou seja, não consegue ver. Mas o líder da célula consegue ver e levar adiante. 5. As pessoas são afirmadas e encorajadas, elas recebem aquele pequeno empurrãozinho extra de amor que diz, você consegue. O líder da célula vai incentivar dizendo, você consegue. Ali ele perde a vergonha, ele começa a fazer, tá entendendo? Ele começa a avançar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Você consegue, exortando, edificando, investindo, ajudando. Você está entendendo? 1 de Pedro 3:8. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordioso e efáveis. Esse é o benefício número 5. 6. O grupo ou a célula na sua casa é edificada através da palavra de Deus, através da comunhão dos irmãos e os relacionamentos dentro do seu lar, dentro da sua casa. Cada membro da célula recebe uma oportunidade de liderança e desenvolvimento. É isso para que serve o culto no lar. Anunciar Jesus, desenvolver aquele novo convertido, aquela nova criança, aquela nova criatura que nasceu de novo em Cristo Jesus. 7. Ocorre mentoria de coração para coração.
transmissão de informações e valores. Isso é algo que eu sempre preguei, a conectividade direta com as pessoas. Eu sempre preguei nas igrejas que eu já pastoreei, com os meus pastores, com meus discipulados, né? Os irmãos que estavam junto comigo. Eu sempre, todo mês, eu tinha reunião com eles para essa conectividade, tá entendendo? De pastor para pastor, de pastor para obreiro, né? Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o outro. Você precisa estar conectado com um líder. Você precisa estar ligado a um homem, a uma unção, a uma graça de Deus na vida de alguém. Você não é uma ilha. Você não pode ir sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o outro também. Você vai aprender com o líder. Nesse caso, nesse projeto, eu serei um líder desta visão, né? Formando líderes e discípulos também para Cristo Jesus, não para mim, tá entendendo? Então, estaremos sim passando conhecimento a vocês, tá bom? Próximo, dons de serviço e ministério são exercidos. Efésios 4:12. Equipar os santos para a obra do ministério. Para isso serve células. Para isso serve o culto no lar. Para isso serve essa oportunidade, esta estratégia no lar. Alcançar as pessoas. E isso mesmo. 1 Coríntios 7, versículo 7, parte B. Cada homem tem o seu próprio dom de Deus. Um tem esse dom, outro tem aquele dom. Então é isso, cada um tem um dom. Você tem um dom, eu tenho um dom. Sim, e todos os dons são para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Quantas pessoas podem ser uma igreja de Cristo? 2, 3, 5, 10, 1.000, 2.000, milhares e assim por diante. Grupos celulares fornecem um lugar para novos crentes crescerem na semelhança de Cristo, aprendendo a possuir qualidades de caráter como humildade e servir e perdões. Estas são algumas das qualidades que os novos membros, novos cristãos, novos convertidos alcançarão e receberão enquanto dentro de um ensinamento celular, uma célula. Um culto no lar, um culto na casa, semanalmente. Você não consegue levá-los à igreja, mas lá na sua casa eles não vão ter como correr. Lá na sua casa não vão ter como correr. 10. Claro, as células prestam contas com a igreja matriz, ou seja, com o seu líder, né? As células do corpo, ela não é independente. Todo esse corpo nosso é feito de células. E as células não são independentes. As células são ligadas a uma a outra e tem a sua matriz, nesse caso falando da igreja de Cristo. Tem a sua matriz. Amém? Vamos aqui a fatos. Agora preste bem atenção. Esta é a terceira parte do vídeo. Você que está gostando, continue conosco. Você que está interessado, continue conosco. Caso não, compartilhe com alguém agora mesmo. Vamos aos fatos importantes para células. As células oferecem oportunidades para que os membros hospedem a arca de Deus em suas casas. Foi o que eu comecei a falar logo no início de Obed-Edom. Olha o que aconteceu, vamos ler. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom, e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus, ponto e vírgula. Vamos dar uma pausa aqui. Olha só o que aconteceu, meus irmãos. Olha o que aconteceu. A casa de Obed-Edom foi abençoada pelo Senhor,
a casa dele, quer dizer, o lar dele, a família dele. Tudo quanto ele tinha foi abençoado por causa da arca de Deus. O que aconteceu? A arca de Deus foi colocada na casa de Obed-edom para ser guardada por um tempo. E todo o tempo que ela ficou ali, por ele ter aceitado a arca de Deus na casa dele, a arca da aliança, Deus abençoou tudo na vida dele, na família, na casa dele. Então, quer dizer que quando nós levarmos, vamos dizer assim, quando você levar a arca de Deus para a sua casa, a nossa célula com ensinamento bíblico, com discipulado, com a anunciação de Cristo aos que estão na sua casa, certamente vai acontecer com você, com seu lar, com seus familiares, com as suas coisas, com seus pertences, da mesma forma que aconteceu com Obed-edom. Vamos prosseguir. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Que maravilhas! Davi viu que a bênção de Deus entrou na casa de Obed-edom. Ele foi, buscou a arca e levou para a cidade. Não simplesmente para as casas ser abençoadas, mas toda a cidade ser abençoada pela arca de Deus, a arca da aliança. Agora eu te recomendo e te faço um convite. Leve a arca de Deus para sua casa. Não estou dizendo a arca, aquela arca réplica, porque a Bíblia diz para não fazer réplica da arca. A Bíblia diz para não fazer réplica da arca. Eu quero dizer levar Jesus Cristo para dentro do seu lar por meio dos nossos ensinamentos dentro do seu lar em forma de culto doméstico de 40, 50 minutos no máximo. Nós temos a liturgia e eu vou te ensinar isso. Não vai ser assim, vai e faz. Não, nós vamos te treinar, nós vamos te capacitar para isso. Vamos ao 12. Nossa célula no lar é a menor unidade da igreja. Você tem uma em sua casa? Ela serve como a unidade familiar e espiritual da igreja. Entendeu? Você tem uma célula na sua casa, a célula que leva o ensinamento e anuncia Jesus Cristo, como lemos no início. Se você tem, então o seu lar é uma bênção. Se você não tem ainda, eu quero te convidar a aderir-se a essa visão, fazer a missão que nós vamos te ensinar a fazer, te capacitar para que, da mesma forma que Obed-edom, seu lar foi abençoado, o seu também seja abençoado. Amém? 13. Dê a Jesus sua casa hoje para a comunhão celular. Muita gente fala, a minha casa é do Senhor, mas não tem uma célula em casa. Como é que você dá a sua casa para o Senhor? Simplesmente aderindo à nossa visão celular, que é de expansão e crescimento, levando os ensinamentos que nós vamos dar a você, anunciar a Cristo, as pessoas que estão dentro do seu lar, a sua vizinhança. Você vai unir pessoas do seu lar, você vai unir pessoas da sua vizinhança. Então, dê a Jesus a sua casa para que seja anunciado Jesus dentro dela. 14. Cada célula no lar é uma casa reluzente em chamas. A luz de Deus ilumina essa casa. Portanto, abra sua casa para a operação A542. O que é a operação A542? É só você ler Atos 5:42. Aí você vai entender o que é a operação A542, tá bom? Como se faz e o que faço? Você que entendeu a visão, quer fazer a missão? Quer unir-se a nós e fazer essa missão? Agora mesmo, a partir de agora, como que você vai fazer? Como você vai prosseguir? O que você vai fazer? Primeiro,
ao se aderir a esta visão, nesta missão, você vai ter treinamentos de imediato, capacitação. Eu vou te ensinar a liturgia de culto no lar, como que faz um culto no lar, para você se tornar um ministro de culto no lar. Nós vamos ter organização, não vai ser feito de qualquer jeito. Nós vamos ter uma administração, quantas pessoas aceitaram a Jesus, quantas participaram. E vamos ter treinamento para acompanhar estas pessoas, para que elas permaneçam na presença de Deus. Nós vamos já tenho tudo isso. Estou a cada dia preparando esses materiais. Estou a cada dia me formando para que eu possa formar outros. E quem faz isso em nós é o Espírito Santo. O ferro afia ferro. Um homem ele treina outro homem também. Assim como o ferro afia o ferro, o homem também a outro homem, a outra pessoa. Eu estou aprendendo a cada dia, recebendo do Espírito Santo, para poder também passar para vocês. Paulo, que recebeu tudo de Jesus, ele disse: como eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Ele disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. É simples assim. Não é você imitar. Nós não imitamos o homem em termos de... como é que eu posso dizer? Né? Tem pessoas que falam assim: tá imitando fulano de tal, tá imitando Macedo, tá imitando Valdomiro. Não é imitar dessa forma de... Uma forma de, você está imitando porque você não sabe fazer. Não é isso. Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, se Paulo imitou a Cristo, eu tenho todo o prazer de imitar Paulo. E se existem outros homens na minha época, agora, que são imitadores de Paulo, eu tenho o prazer também de imitá-los de uma forma como... Imitá-los como o meu mentor, eu quero dizer. O meu mentor. Você olha para mim, você olha para outro, você olha para outro e você combina tudo que você aprendeu e faz o seu estilo. Lembrando que deve ser como o estilo de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos te ajudar. Eu vou te ajudar para que nós todos possamos alcançar a realização através da missão, da visão de Deus. Amém? Você que está interessado a se unir a esta visão que Deus estendeu a nós, da Igreja Apostólica Atos 6, você vai falar comigo neste número de WhatsApp. Você não vai ligar, mas você vai mandar uma mensagem de texto dizendo que você está interessado na visão celular no lar. Uma célula no lar. A visão Operação A542, que é a visão de expansão e crescimento. Amém? Que Deus vos abençoe a todos vocês que chegou até aqui no final, e eu vou esperar o seu contato. Não importa onde você esteja, no Brasil, em todos os continentes, no outro lado do mundo, não importa a sua língua, nossos materiais podem ser traduzidos, podem ser também levados a outros países. Que Deus abençoe, eu espero o seu contato, em nome de Jesus.